Olá, amigos! Hoje trago uma surpresa para as Histórias à Sexta. Temos aqui a nossa professora Elsa. É professora na Escola Básica de Valminhaços e hoje é a professora Elsa que vos vai contar uma história. Espero que gostem e deixem os vossos comentários lá no Histórias à Sexta. Beijinhos! Bom dia! Hoje trouxe-vos o livro O Canteiro dos Livros, que é do escritor José Jorge Letria. Espero que gostem. Então a nossa história começa assim. Francisco nem queria acreditar no que os olhos viam. No canteiro das hortênsias, ao fundo do quintal, tinham começado a sair da terra mole pedaços de folhas, com palavras impressas e mesmo algumas lombadas de livros. O que estaria a acontecer no seu quintal, onde tudo parecia viver na maior paz e harmonia, sem espaço nem tempo para acontecimentos inexplicáveis? A primeira coisa que pensou foi ir a correr para casa dizer à mãe: "Vem depressa, que estão a acontecer coisas muito estranhas no canteiro das hortênsias." Porém, teve medo que a mãe, conhecendo como conhecia a sua tendência para inventar fenómenos fantásticos, nem sequer perdesse tempo a dar-lhe atenção. Ou então, que depois de ver o que estava a passar-se, fosse levada a pensar que tudo aquilo não passava de um truque bem apanhado. Nessa noite, antes de se deitar, foi sorrateiramente ao quintal, com uma lanterna na mão, e descobriu que aquelas estranhas criaturas inanimadas, mas cheias de letras, continuavam a emergir da terra que vira nascer as mais belas hortênsias da sua rua, trazidas pela tia da Ilha da Madeira. E aqui temos o canteiro das hortênsias, o Francisco a descobrir as folhas a saírem do canteiro. E nesta imagem, ele a sair sorrateiramente de casa com a lanterna para descobrir o que é que estava a passar. Quando se deitou, levou mais tempo do que era habitual a adormecer. E, como seria de prever, sonhou com livros a nascerem espontaneamente da terra. Como gostava muito de ler, conseguiu mesmo ver em sonhos alguns dos títulos impressos nas capas com letras a saltar à vista. Lá estavam As Aventuras do Pinóquio, As Fábulas de La Fontaine, Peter Pan, Os Contos de Andersen e O Príncipezinho. Claro que nesse sonho só conseguiu ver os livros de que mais gostava, exatamente porque estava a sonhar. Mas não seria também um sonho o que estava a acontecer no canteiro das hortênsias? Daqueles sonhos que de súbito se desfazem em vento quando acordamos para a realidade. Francisco não tinha o costume de sonhar acordado, mas há coisas que, não sendo habituais, um dia acabam mesmo por acontecer. Na manhã seguinte, antes de sair para a escola, foi discretamente até ao canteiro, onde a luz do sol chegava filtrada pelas folhas de uma velha figueira, e apercebeu-se de que fosse o que fosse, estava cada vez mais visível. Ora, se estava visível, acabaria mesmo por ser visto, a não ser que fosse só ele a ver. Nesse dia, na escola, não contou a ninguém o que estava a acontecer, mas os colegas estranharam o seu silêncio e o seu nervosismo, e houve mesmo um que lhe disse: "Esta noite deves ter dormido com os pés fora da cama, e a lua fez-te um feitiço." E aqui estão os colegas a meterem-se com ele, a rirem-se. Os outros riram-se com o gracejo, mas Francisco deixou engraçadinho sem resposta, mergulhado que estava no mistério das folhas impressas a saírem da terra. Apetecia-lhe desabafar com alguém, mas não sabia com quem. Se o seu tio Bernardo ainda fosse vivo, era muito capaz de lhe ir contar em pormenor aquilo que os seus olhos não se cansavam de testemunhar. Que mistério seria aquele? Que explicação poderia ser encontrada para ele? Chegado a casa, foi a correr para o computador e procurou na internet alguma pista que o pudesse conduzir a uma resposta. Mas saiu da agitação dessas ondas, da curiosidade sem limites, sem precisamente como tinha entrado.
ou seja, sem resposta. De facto, nada havia naquilo que pesquisou que se aproximasse de um fenómeno tão estranho como o que estava a acontecer num canteiro do seu quintal. Apenas encontrou, navegando, informação sobre livros novos, sobre livros de saldo, sobre leilões de livros e sobre o restauro de livros, sobre livros a saírem de canteiros, como alfaces ou flores, nada conseguiu encontrar, o que o deixou ainda mais intrigado e inquieto. Aquele assunto tinha mesmo de ser resolvido. E ele seria uma parte natural da solução, já que a descoberta fora feita por si, sem ninguém por perto para confirmar ou para desmentir. Assim, foi deixando que a situação evoluísse, mas sempre que podia ia observar o movimento lento e irregular das folhas impressas, remexendo como pequenas toupeiras ocultas na terra. Até aí, habituada a lidar somente com flores. Ao fim do quarto ou do quinto dia, viu como se tratasse de um pinto acabado de sair do aconchego do ovo. Um livro prontinho a saltar para a luz do dia. E aqui temos o livro prontinho a saltar, perto da hortênsia. Era um exemplar antigo de As Viagens de Gulliver, um livro que gostara muito de ler. Pegou nele e descobriu que estava morno, como um recém-nascido, e que tinha colados à capa pequenos torrões de terra úmida, como se fosse a placenta que cobre os bebés acabados de sair do ventre materno. Com cuidado, tratou de limpar e de agasalhar o livro, levando-o para casa debaixo da camisola. Enquanto o transportava para lugar seguro, ouviu uma vozinha a dizer-lhe: "Obrigado por teres tomado conta de mim, mas por favor, lembra-te que há muitos outros como eu no sítio de onde acabo de sair." Francisco não queria acreditar no que acabara de ouvir. Como podia um livro saído da terra de um canteiro ter voz própria e começar a falar com ele, como se fosse uma criatura de carne e osso? Fico contente por seres capaz de falar, porque quero que me digas o que está a acontecer no canteiro das hortênsias. O livro soltou um breve suspiro de cansaço, talvez porque o parto tivesse sido muito difícil, e respondeu-lhe: "Descansa, que com o tempo saberás o que tens de saber. Por enquanto, o mistério deve manter-se." E aqui ficamos. Espero que gostem. E se querem saber o final do livro, tentem requisitá-lo. Espero que tenham gostado. Um bom dia.